Olá, pessoal. Nesse vídeo, então, eu vou falar mais um pouco sobre esse livro aqui, Origem da Bíblia, um guia para os perplexos, publicado pela editora Paulus em 2013. Lá na página 108, ele trata da questão dos códices, né? Então, os códices são um suporte que começou a se desenvolver ali no Império Romano, aí, por volta do mesmo período que o cristianismo. Foi quase concomitante. Então, a facilidade de manuseio no transporte fez com que os cristãos adotassem majoritariamente esse suporte como meio para escrever seus livros do Novo Testamento, né? Então, isso em preferência aos rolos, né, que eram tradicionalmente usados entre os judeus. Então, era muito mais fácil transportar um códice, né, que é o formato de um livro, né, do que um rolo, que era muito mais complicado. 2 Timóteo 4,13, né, Paulo escreve assim: Traze-me quando vieres a Roma o manto que lhe deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos, possivelmente se referindo aos códices, né? Os estudiosos divergem com relação às razões que teriam levado os cristãos a usarem os códigos, mas a facilidade de transporte teria sido um fator que seria ponderante. Ele leva à atenção também um outro critério: o fato desses livros, esses textos no início, não terem tido uma intenção de serem escritura sagrada no começo, era mais informal. Então isso fazia com que, publica logo em códice mesmo, não precisa ser enrolo, não. Entendeu? Levava uma certa informalidade. Então isso denota que esse texto não estava revestido de se tornar uma escritura ali, pelo menos no começo. Depois, com o tempo, foram lidos nas igrejas e aquilo acabou virando escritura, né? E lidos em conjunto também, né? As cartas paulinas, junto com os evangelhos, né? Outra evidência que tem é o uso das nóminas sacra. A nómina sacra é uma abreviatura para palavras sacras, né? Por exemplo, é, Jesus, Deus, Espírito, Cruz, Salvador, Jerusalém, Davi, Israel, todas essas palavras você representava com duas letras somente, com um traço por cima. É a nómina sacra. Então, esse uso de abreviações ele pode indicar que a igreja tinha consciência de que estava não apenas transmitindo textos literários, mas textos religiosos importantes, porque essas nóminas sacras são usadas exatamente nas palavras mais sagradas, né? São mais sagradas. Então, é possível que seja uma maneira de você escrever de uma maneira mais pomposa, uma palavra mais sagrada, né? Então, é uma outra evidência aí de que eles davam importância aos textos, né? Vamos na sacra, tá? Outra questão que ele vai falar com relação ao cânone do Antigo Testamento é o Concílio de Jamnia, né? Houve a distribuição ali nos anos 70, os judeus conseguiram se abrigarem na cidade de Jamnia, fica ali próximo de Jerusalém, e dali de Jamnia é que começou o movimento rabínico. A compilação dos textos da Torá oral foi feita do Talmud, da Mishnah, foi feita ali a partir da cidade de Jamnia, né? E ali há o registro de que houve, de fato, um concílio ali em Jamnia, por volta de 80, 90, por aí, teria havido um concílio. E alguns defendem que nesse concílio se discutiu o cânone do Antigo Testamento, tá? O Lee MacDonald, ele vai se alinhar com outros, que nem o Conrad Smith, que a gente já viu aqui a resenha do livro, né? Que ele também é da mesma linha, que ele diz que em Jâmnia não se discutiu o cânon de livro de Antigo Testamento. Não há evidência disso. Tá? E ele diz isso por quê? Porque as divergências nessas listas do Antigo Testamento prosseguiram pelo século II. Tá? Não foram resolvidas ali. Então, isso é mais um motivo para acreditar que esse concílio de Jamnia ele não tratou de escritura sagrada. Outra questão, se estivesse definida esse cânone do Antigo Testamento no tempo de Jesus ou ainda antes dele, como seria possível ver tantas variações nas listas, né? A gente viu que o bispo Melitão, né,
ele foi questionado ali no século II, ele era bispo de Sardes, já era importante, cidade importante. E ele não sabia dizer qual era a lista de cânone do Antigo Testamento. Ele foi em Israel perguntar. Então, isso daí, quando foi a Mishnah compilada, ela não trouxe nenhuma lista ali. Então, tudo isso são evidências de que essa lista ainda está sendo discutida. Então, no tempo de Jesus, tudo leva a acreditar que esse cânone não estava fechado. Inclusive, há variações das listas do Antigo Testamento, elaboradas pelos cristãos, dos séculos 4, 5 e 6. Ainda tem variação ali de. Ainda não está fechada. Não está fechada. Para imaginar que os primeiros cristãos tinham um cânone bem definido nas escrituras do Antigo Testamento, precisamos também concluir que gerações seguidas de cristãos perderam esse cânone original. Quer dizer, é pouco provável. O mais provável é que realmente não havia consenso com relação a esse cânone do Antigo Testamento. Tá? E aí ele volta a falar aqui do Melitão, né, que é citado lá pelo Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 4, 26, 13, e também pelo Baba Batra, que é um texto lá do Talmud, que fala também de uma lista que não foi incorporada para Mishnah. Tá? Então ele fala dessas divergências aí, possivelmente é porque não tinha uma solução para essa questão aí. Os padres da igreja citavam regularmente as escrituras do Antigo como do Novo Testamento para combater heresias, tá? Irineu, Hipólito, Justino, tá? Agora, eles não destacavam os livros que tratavam desses problemas. Eles em nenhum momento se preocuparam em fazer uma lista de livros inspirados ali. Eles não estão muito preocupados com isso. É sinal de que a questão não está totalmente fechada, né? Ao abordar questões relacionadas à natureza e identidade de Jesus, os padres da igreja não dispunham de um rol especial de escritos do Antigo Testamento que pudessem recorrer. E aí vem novamente o bispo Melitão, que é uma evidência lá no século II, tá? Que essa lista não está fechada. Outra característica interessante que eu achei, né, é quando ele fala aqui da quarta sessão do Concílio de Trento, realizado em 1546. Né? Ali fechou o cânon oficial. Aí diz assim: o Sacrosanto Concílio Ecumênico e Geral, seguindo os exemplos dos padres ortodoxos, com igual sentimento de piedade e reverência, e venera todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, visto teriamos o mesmo Deus por autor, bem como as mesmas tradições que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam oralmente recebidas, quer sejam ditados pelo Espírito Santo e conservados por sucessão contínua da Igreja. Depois de relacionar os livros, o texto continua: se alguém não aceitar como canônicos esses livros, com todas as suas partes, como era de costume serem lidos na Igreja Católica, que seja excomungado. Essa decisão foi confirmada pelo Concílio Vaticano I. Quer dizer, é interessante como é que você tem uma lista que lá nos séculos 3, 4 não estava fixado e ninguém foi expulsado por causa disso. Quando foi fixado aqui no Concílio de Trento, a partir de agora, quem discordar é excomungado. É interessante, né? E se fosse excomungar, ia ter que excomungar um monte lá no século 3 e 4, né? Porque tinha vários que seguiam listas, eram listas diferentes, né? É importante dizer que, assim, quando se fala em Novo Testamento, né, as divergências maiores estavam em alguns poucos livros, tá? Era a Carta dos Hebreus, segundo, terceiro, a Epístola de João, tá? Os evangelhos eram 4 já há muito tempo, não havia divergência. Quanto a esse, não havia grande divergência, eram os 4 evangelhos, tá? Em nenhum momento houve dúvida se o Evangelho de Tomé deveria entrar ou não na lista. O Evangelho de Tomé nunca consta em lista nenhuma. Tá? Então, há também que se ponderar qual é o grau de divergência disso. Tá? Estamos falando de uma divergência bem residual. Aqui existe o cânone do Atanásio,
que é uma carta festal que ele publicou em 367, e nessa carta ele faz uma lista dos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que basicamente coincide com a lista que nós temos, a não ser pelo livro de Ruth, colocado junto com Juízes, e o de Esther, que segue imediatamente. Então, uma pequena variação ali. Tá? No exame do cânon do Novo Testamento, é importante antecipar o seguinte, dizer o seguinte, que esse cânon do Novo Testamento do Atanásio, que dá os 27 livros, tais como a gente tem hoje, ele não foi aceito por muitas igrejas na época. Então, veja, estamos em 367, estamos já com a igreja, ainda não é a religião oficial, isso vai acontecer em 380 com Teodósio, mas já é uma igreja que está ali dentro do poder, né? Já desde Constantino, já começou a ter privilégios ali dentro do Estado, né? Então, essa igreja, em 367, ela... Por que então ela não mandou queimar livros que não tivessem na lista? Bom, não tem nada disso nesse cânone de Atanásio, que, aliás, não é um decreto, é uma carta, que é um sermão que Atanásio está falando, respondendo a uma pessoa. Tá? Então, não tem essa conotação de decreto, e muito menos foi seguido pelas igrejas. Ainda continuou as divergências por outras igrejas. As divergências só cessaram com o concílio de Hipona, em 393, e o de Cartago, em 397. Ali fechou o cânon mesmo. Aí fechou, do Novo Testamento. Fechou ali. Mas ali, no Atanásio, ainda não tem esse poder, esse alcance de ser um decreto válido por toda a igreja. Não tem essa proposta. É uma carta que ele está dirigindo ali localmente e que não tem esse alcance. Então, isso a gente tem que deixar bem claro ali. E tanto no cânon de Atanásio, quanto no de Hipona, quanto no de Cartago, não manda queimar livro nenhum, tá? Só para pontuar aí o que não tem lista de livros proibidos. Índice de livros proibidos só vai ter lá no século XVI, tá? É lá mais para frente, né? Então, Inquisição também não tem aqui, tá? Só lá para frente. Inquisição começa com os cátaros, lá no século XII, XIII, né? É bem mais para frente. Então, é só uma questão da pessoa pontuar as coisas, né? Saber exatamente. Também aqui em Atanásio não está falando contra Marcião, tá? Marcião é século II, é outra coisa, não está nem pensando em Marcião. Ele está pensando em outra discussão que está lá, não é essa de gnósticos aqui. Tá? Outra questão é o cânon de Muratori, né? Que é um cânon, que é uma lista de livros que aparece ali em Roma e que é datada mais ou menos aí do século II. Por quê? Porque ele faz referência, o texto faz referência a um papa do século II, bispo de Roma do século II. E faz referência também ao Pastor de Hermas, que é um livro também do século II. Então, tu indica que ele é livro do século II. O problema é que os historiadores, muitos vão alegar o seguinte, poxa, mas não tem nenhuma lista de livros aqui no século II. Ninguém está fazendo lista de livros. Então, é provável que isso aqui seja uma invenção, porque lista de livros só começa com Atanásio, com Hipona, com Cartago, tudo isso no século IV. Né? As listas começam a ter várias listas a partir do século IV. No século II, já, o problema não é muito de lista, não. A pessoa não está muito querendo fechar a lista. Então, esse cânon moratório provavelmente foi uma invenção. Alguns autores levantam isso. Só que é questionável quando o texto está citando lá o bispo de Roma, pô. O texto está citando lá o pastor de Hermas. Quer dizer, você imaginar que foi uma fraude, aí começa a ficar complicado. Não... E você tem Marcião estabelecendo uma lista ali. Então, já está começando a surgir listas, tá? Então, e nem Marcião é o primeiro a fazer sua lista, tá? Você já tem listas de cartas paulinas, já tem anteriores, tá? Então, você, no próprio P46, ele é um papiro que ele reúne várias cartas paulinas, que já eram lidas nas igrejas e já eram consideradas como inspiradas. Então, essa ideia de um texto inspirado já vem antes de Marcião. Então, enfim,
É possível que tenha essa cana de maratório e seja de fato do século II, né? Mas só pontuando que tem alguns autores aí que questionam isso. É isso. Muito obrigado, então.